Em uma tarde de domingo, milhões de brasileiros assistiam a um programa de TV que, embora tentasse parecer imparcial, já tinha sua parcialidade conhecida. O apresentador, famoso por seu carisma e boas intenções, estava pronto para executar seu plano meticulosamente elaborado. Ele tinha perguntas estruturadas para colocar um jovem político em uma situação difícil e um público treinado para reagir conforme o esperado. Tudo parecia sob controle, ou pelo menos era o que ele pensava. Do outro lado, estava um convidado visto por muitos como uma ameaça ao sistema. Um jovem de postura firme, que não se intimidava e já havia provado sua capacidade de lidar com situações desafiadoras. Ele aceitou o convite para o programa, ciente do jogo que seria jogado contra ele. Sabia que tentariam expô-lo, ridicularizá-lo e levá-lo a uma armadilha já usada contra outros antes dele. No entanto, havia um detalhe que o apresentador não havia considerado, algo que mudaria completamente o rumo da entrevista. A conversa começou de maneira amigável, mas por trás do sorriso havia algo maior, algo ensaiado. O apresentador ajeitou-se na cadeira, olhou diretamente nos olhos do convidado e fez a primeira pergunta. Você fala sobre meritocracia e liberdade econômica, mas como explicar isso para um menino que nasce na favela, sem escola de qualidade e sem oportunidades? Como ele vai prosperar sem a ajuda do Estado? Era uma pergunta construída para pegar o adversário desprevenido, carregada de emoção e moralidade, esperando apenas um segundo de hesitação para que o apresentador tomasse conta da conversa. Mas esse segundo nunca veio. Sem piscar, o convidado sorriu e respondeu com firmeza, expondo os privilégios e destacando que o que realmente destrói a vida do menino da favela não é a falta de um Estado maior, mas a corrupção e o descaso promovidos por décadas de governos que dizem defender os pobres, mas vivem em mansões. O auditório ficou em silêncio. Não era essa a reação que o apresentador esperava. O apresentador, percebendo que estava perdendo o controle, tentou recuperar a situação com outra pergunta. Você fala sobre corrupção, mas apoia um governo que perdoa bilionários e corta programas sociais. Como isso ajuda o menino da favela que você mencionou? A plateia reagiu com murmúrios de aprovação, parecendo um golpe certeiro. No entanto, mais uma vez, sem pressa e sem demonstrar desconforto, o convidado respondeu que o verdadeiro problema não era cortar programas sociais, mas sim a dependência criada pelo próprio sistema. Ele destacou que quem diz defender os pobres são os mesmos que desviaram bilhões da educação e da saúde para financiar ditaduras amigas. O apresentador, sentindo o controle escapar ainda mais, decidiu apostar na carta social, um ponto sensível e carregado de emoção. Ele perguntou: Nicolas, você fala muito de liberdade, mas já tentou se colocar no lugar de uma mulher trans, de um negro periférico, de um morador de rua? Essas pessoas precisam de políticas públicas, não de discursos sobre meritocracia. A plateia reagiu com palmas, esperando um discurso defensivo e hesitante. No entanto, o convidado respondeu com calma, destacando que a esquerda sempre trata as pessoas como vítimas perpétuas, colocando-as em caixinhas. Ele afirmou que acredita em indivíduos e que todos devem ter as mesmas chances para construir seu próprio caminho. O apresentador, insatisfeito, decidiu mudar a abordagem e recorreu a um argumento clássico da esquerda contemporânea, questionando a relação entre o incentivo ao armamento e o aumento da violência no Brasil. O convidado respondeu com firmeza, destacando que os países mais armados do mundo são também os mais seguros e que o verdadeiro problema é o domínio do crime organizado sobre o país, resultado de anos de governos de esquerda sucateando as polícias e tratando bandidos como vítimas. Finalmente,
o apresentador tentou uma última manobra, apelando para um discurso de união e menos conflito. No entanto, o convidado destacou que a verdadeira união só é possível com liberdade para todos, sem censura e sem narrativas forçadas. O estúdio explodiu em aplausos, e o apresentador, visivelmente desconfortável, encerrou o programa. Nos dias seguintes, a repercussão da entrevista foi imensa. Hashtags relacionadas ao programa dominavam as tendências, e milhares de pessoas acompanhavam os cortes do programa sendo espalhados por todo o país. O que era para ser uma tentativa de expor o convidado se tornou um símbolo da nova política e da quebra do monopólio narrativo. O controle da narrativa havia escapado das mãos daqueles que sempre ditaram as regras, marcando o início de um novo tempo.